Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração que vem do Monte e nós estamos falando ainda sobre o Sermão do Monte, quando Jesus subiu do Monte das Bem-aventuranças para ensinar o caminho para os discípulos e para também a humanidade. Então, no capítulo 5, no livro de Mateus, a Bíblia ela fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: engraçado, Jesus viu uma multidão e subiu ao monte. Por que Jesus sempre subia ao monte? Sempre procurava um lugar alto para falar. Porque a visão de um lugar alto é a visão de Deus. Quando a pessoa está num lugar mais alto, então ela está vendo como Deus está vendo, ela está vendo tudo por cima. Então ela enxerga como Deus está enxergando. Então Jesus subiu ao monte e vendo aquela multidão sem rumo, sem direção, doente. Então ele se assentou no monte e começou a ensinar para aquela multidão o caminho. O que elas precisavam fazer para chegar até a Deus, porque era uma multidão perdida. E não só a multidão, mas você vê que ele estava ensinando para os discípulos e também para as multidões. Então, quer dizer, a mesma palavra que serve para mim serve para o resto do mundo inteiro. A mesma palavra que serve para você serve para mim. Então, quer dizer, a palavra dele é uma só. E no capítulo 5 do livro de Mateus, no versículo 12, Jesus ele falou assim, está escrito assim: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. A Bíblia fala assim: não penseis que vim revogar a lei. Isso é Jesus falando. Não, Jesus falando para os discípulos e para também as multidões. Ele falou assim: ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Por que ele falou que a vossa justiça não exceder? Porque os fariseus, ele falou assim, porque a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino do céu. Porque eles não criam que Jesus era o Cristo, não criam no batismo de João Batista, não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles queriam ensinar do jeito deles, mas eles não criam nisso aqui. Então, Jesus deixou bem claro: eu não vim para anular a lei, porque na lei, pela lei, ninguém tem salvação. Ninguém tem salvação. Porque na lei não existe arrependimento de pecado. A lei não existe batismo nas águas, não existe batismo com o Espírito Santo. A lei não existe isso. Mas na lei existem os exemplos de fé que nós devemos seguir. A lei existe os exemplos de fé que nós devemos seguir e imitar os homens de Deus do passado, que a Bíblia fala que a gente tem que olhar para eles e imitar eles, todos eles. Então, quer dizer, os exemplos de fé do passado, a gente não devemos deixar, a gente tem que imitar ele, porque a salvação vem pela fé, e é pela fé que a pessoa se batiza nas águas. Você vê que a lei não foi anulada,
A lei não foi anulada. É pela fé que a pessoa se batiza nas águas. É pela fé que a pessoa abandona o mundo, abandona o pecado. É pela fé que a pessoa crê que Jesus é o Cristo. É pela fé que o Espírito Santo é revelado para ela. É pela fé que Deus revela Jesus para ela e que Jesus batiza a pessoa com o Espírito Santo. É pela fé. Então, ele não anulou a lei. Ele não anulou a lei. Ele veio e cumpriu toda a lei. Já que ele cumpriu toda a lei, nós temos então que viver pela fé em Jesus, assumir Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma. Então, dessa maneira, nós temos que observar a fé. Então, a lei não morreu. A lei não morreu. A lei está viva. A lei está viva. E muitos serão julgados de acordo com a lei e muitos serão julgados de acordo com a graça. Aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, esses vão ser julgados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, aqueles que não quiseram obedecer, que o mundo hoje acha que está com Deus, mas está fazendo tudo errado. O mundo acha que está com Deus. Não aceita o batismo nas águas, não aceita se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Se curva diante de tudo, de uma imagem, de pau, de pedra, de barro. Mas não aceita se curvar diante de Jesus. Então, quer dizer, é isso que ele estava falando. Na lei não existe arrependimento. Na lei, se a gente quer que a gente pode dizer assim, está tudo liberado. As pessoas bebem, fumam, roubam, matam, traficam droga, prostitui, pula carnaval, faz o que dá na cabeça dela. E depois ainda diz que está bem com Deus. Então ela está vivendo na lei, ela vai ser julgada de acordo com a lei. E vai ter aqueles que serão julgados também de acordo com a graça de Deus, que é Jesus que foi enviado. Então ele não anulou a lei, ele completou ela. Quando ele assumiu ela, ele aperfeiçoou ela. Ele aperfeiçoou a lei. Ele não aboliu a lei. A Bíblia deixa bem claro. O que o homem plantar, o homem vai colher. Essa é a lei fixa. E acabou. Então, se você plantar sua vida no altar de Deus, entregar sua vida para Jesus, deixar Ele guiar os seus passos, então você vai estar bem. Porque se você guardar o que está escrito, a Bíblia promete, Jesus prometeu que você vai ser ressuscitado no último dia para a vida eterna. E aqueles que não obedecerem o que está escrito, não guardar o que está escrito, ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. É assim que a Bíblia fala. Então, nada foi anulado. Nada foi anulado. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e toda ela traz proveito para a vida do ser humano quando ele guarda ela, vive de acordo com o que está escrito, como Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós devemos servir a Deus não de acordo com o nosso pensamento, mas como está escrito. Então, se é como está escrito, é toda a lei, toda a escritura. Porque não tem como você servir a Jesus curvando diante de um ídolo. Não tem como. Ou você serve a Deus, você curva diante de um ídolo. Não tem como servir a Jesus sendo idólatra, sendo avarento, sendo... sabe? Não tem como. Então você tem que abrir mão. Então é isso aí, pessoal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para essa pessoa. Aquilo que eu não consegui falar para ela, que o Senhor vinha falar, meu Pai. Que o Senhor vinha falar. Dá entendimento, meu Deus. Que tudo que a pessoa planta, ela colhe. É o que está escrito, meu Pai. Mas também está escrito que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Isso aqui é forte. Que essa pessoa seja livre, meu Pai. Que ela seja livre em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. E até a próxima mensagem.